Então, o projeto Mercury começou ali em 1958. A NASA, a NACA, né? Você tinha a NACA. E a NACA se transforma em NASA. E aí, então, é assinado, né? O projeto ele foi aprovado no dia 7 de outubro de 1958. Lembrando que a NASA foi criada no dia 1º de outubro de 58. No dia 7 foi anunciado, foi aprovado o projeto Mercury e ele foi anunciado para o público em 17 de dezembro de 1958. Olha só que interessante. Ele era originalmente chamado de Projeto Astronauta. Tá? Esse era o nome dele. E o presidente na época, Dwight Eisenhower sentiu que o projeto estava dando muita atenção para o piloto em si. E aí ele mudou para o Projeto Mercury, lembrando, né, o lance lá do que eu falei para vocês, que é o deus da velocidade, porque mostrando como que as coisas estavam mudando muito. E o Atlas, que é o foguete, né, o Mercury Atlas é o nome do foguete, ele é como fala? O nome grego, né? O Atlas é o Júpiter, na mitologia grega, né? O Júpiter, né? E os mísseis aí todos que eles usaram. Então, o lance é este aí. Os militares americanos, eles tinham um outro projeto chamado Projeto Sunist, ou seja, como que eu vou traduzir Sunist? Mais breve ainda, algo do tipo. Uma coisa que talvez ninguém saiba. Sabe quem foi selecionado para o Projeto Sunist? Muito antes de qualquer coisa, Neil Armstrong. O Neil Armstrong, é por isso que eu indico aqui para vocês, assistam um filme O Primeiro Homem ou leiam um livro O Primeiro Homem que conta a história do Neil Armstrong. O Neil Armstrong, ele era piloto de teste dos Estados Unidos, ele pilotava uma nave supersônica chamada X-15, tá? E o Neil Armstrong, ele foi selecionado para este projeto, para o Projeto Sunist. Chegaram a cogitar ele para o Projeto Mercury, tá? Só que, como tinha ali a NASA, né? A NASA não é uma instituição militar, mas tinha o lado militar da parada, começou a ter uma treta entre eles e eles seguraram o Neil Armstrong, né? E aí, bom pro Neil Armstrong, né? Que acabou indo para a Lua. Mas o Neil Armstrong, ele foi um dos caras no começo ali que ele foi selecionado, tá? Para ir no Projeto Mercury. Beleza? Então isso é uma coisa muito interessante que talvez as pessoas não saibam. Ele era piloto do X-15, tá? E ele foi selecionado pela Força Aérea, mas aí acabou que fizeram uma prova lá e ele acabou não passando, tá? Acabou que ele não passou, beleza? E depois ele continuou, ele prestou serviço, depois disso ele foi para a Guerra da Coreia, e lá na Guerra da Coreia ele também mostrou muita habilidade e tal, aí depois aí tem a história toda que lá no Projeto Apollo nós vamos contar essa história toda, tá bom? Então é isso. Então, os Estados Unidos tinha que começar a desenvolver as coisas. A NASA tinha acabado de ter sido formada. Ela não teria como desenvolver. O que o pessoal fez então? Contratou empresas. Olha só. Então, a NASA ela começa a contratar uma série de empresas americanas, empresas muito fortes na época. Por exemplo, a McDonnell foi contratada, a Chrysler foi contratada, a Atlantic Missile foi contratada. Quem mais? Deixa eu ver aqui mais que outra empresa foi contratada. Várias empresas ali, tem várias outras que participaram. Por quê? Eram empresas que vinham do setor militar e elas já tinham know-how para produzir essas coisas. Então a NASA falou assim, ó, vocês vêm para cá agora e vocês vão ajudar. Não existia cabo canaveral, não existia os Estados Unidos ele tem uma base de lançamento que pouca gente fala dela, que fica na ilha de Wallops, na Virgínia. Essa base da ilha de Wallops ela é mais antiga do que o do Cabo Canaveral, na Flórida, tá? Muito mais antiga do que Cabo Canaveral. Só que hoje a base de Wallops ela é usada para quê? O nosso amigo lá, Antares, né? O foguete Antares, ele é lançado de lá, às vezes com carga para a estação espacial. Só que hoje ela lança muito foguete sonda. Mas é, talvez, uma das primeiras instalações de lançamento de foguete nos Estados Unidos é a ilha de Wallops, na Virgínia, e não Cabo Canaveral. Cabo Canaveral vai vir alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois, quando eles compram aquele terreno todo, criam, né, a estação da Força Aérea de Cabo Canaveral,
e lá dentro eles criam então o Kennedy Space Center, né, muitos anos depois, para fazer os lançamentos, tá bom? North American Aviation, esqueci de falar, que foi a responsável por construir o nosso querido Little Joe. Tudo bem? A Western Electric também. Então, assim, a NASA, ela correu aos Estados Unidos, pegou as principais empresas da época, empresas que já tinham alguma coisa com o setor militar, porque isso era muito importante para poder desenvolver, e aí foram fazer toda a história. Muito bem. Então você já tinha lugares para lançar foguete, você já tinha todo um parque já meio que industrial que estava disponível para você poder começar a fazer o desenvolvimento, e aí então começa todo o desenvolvimento do Projeto Mercury. O desenvolvimento do Projeto Mercury, ele começou com a nave espacial dele, a cápsula, tá? A cápsula do Projeto Mercury, que ela foi desenvolvida por um cara chamado Maxime Faguet, tá? Ela tinha 3,3 metros de comprimento, 3 metros de comprimento e 1,80 de largura, tá? E o mais legal, olha só a cápsula, hein? Presta atenção. A cápsula tinha 3,3 metros de comprimento e 1,8 de largura. E a torre de escape dela tinha 7,9 metros de comprimento. Ou seja, tinha mais coisa para proteger o astronauta, né, para tirar ele dali, do que ter coisa dentro, tá bom? Então esse que era o lance. Haviam 120 controles, 55 interruptores elétricos, 30 fusíveis, 35 alavancas mecânicas, tá? E a nave mais pesada de todas foi a Mercury Atlas 9, que ela chegou a pesar 1.400 quilos, tá? 1.400 quilos. E a parte externa dela, aí que começa toda a discussão. A galera fala assim, jogaram uma coisa que tinha menos tecnologia. Essa lata aqui, ó, ela era melhor do que a cápsula Mercury, né? Então é o seguinte, para quem não sabe, a cápsula, ela era feita de uma liga chamada René 41. É uma liga de alta temperatura à base de níquel, que foi desenvolvida pela General Electric. Ela retém alta resistência na faixa entre 600 e 1.000 graus Celsius e é usada em componentes de motores a jato e mísseis. Então a cápsula Mercury, ela não era feita de latinha de cerveja, igual você vê a galera falar aí, tá? Mas é que a galera também não quer ler, né? Então esse que é o negócio. A cápsula, ela tinha aquele formatão todo doido. Eu vou colocar aqui, ó, Cris, entra aí na Wikipedia lá, onde que eu te mandei, e pega ali tem o desenho da cápsula ali. Uhum. Aí, ó, isso aí era a cápsula, tá? Então, ela tinha 7,91 metros de uma ponta a outra, só que a maior parte dela era essa torre aqui, que daqui a pouco eu vou explicar, que é a chamada torre de escape dela, tá? Era a torre de escape dela. Lá atrás, no número 2, é o que a gente chama de escudo de calor. O 3 ali é onde a pessoa ficava dentro, né? Onde ficava o tripulante. O 4 aqui era para recuperar ela. O 5 era onde você tinha a antena. E o 6 inteiro aqui era a torre de escape. Então, uma coisa muito legal. Atualmente, as naves russas e as naves chinesas, elas têm torre de escape, tá? A Dragon tem torre de escape? Tem torre de escape. A Dragon não tem torre de escape. A Dragon tem motores Draco que ligam e jogam a cápsula para longe, mas a Orion tem. Olha que interessante, hein? A Orion tem torre de escape. Quer ver só? A Orion tem torre de escape, tá? Ela se der algum problema, ela pega a cápsula inteira e joga a cápsula longe. Então, para você ver que é uma coisa que é herdada, né? De todo esse programa espacial. Coloca aí, Cris, essa imagem que eu vou te mandar agora aí. Então, ó, essa aí é a cápsula do programa Mercury.
uma cápsula em formato de cone, que vocês vão ver que não mudou muita coisa desde então, né? O pessoal fala isso, né? Pô, mas os caras não mudaram quase nada, papapá. E aqui, ó, é a da Orion. Aí, ó, clica nessa imagem e aumenta ela ali. Aí, ó. Então essa aí é a cápsula Orion, tá lá. E aqui, ó, você vê que é muito parecido com a década de 60, né? Isso aqui é a torre, a gente chama torre de escape, tá? Ou é o sistema de abortagem de lançamento. Que nada mais é o quê? Aqui tem combustível, você tem um motor e você tem os foguetinhos ali. Mais ou menos igual é a cápsula lá, a Mercury, tá? Então ela tinha os 3 foguetinhos lá em cima, tinha a torrezinha, tinha combustível e tudo. Para que servia isso? Tá lá parado. Deu problema? Ela liga e ela pega a cápsula e joga a cápsula longe do foguete. O foguete explode, a cápsula mantém e os astronautas ficam vivos. Beleza? Então, esse aí era a famosa torre de escape, uma das coisas assim, mais importantes que a gente tem no setor espacial. Se não me engano, em 2018, a última vez, né, que uma torre de escape foi acionada, que foi na Soyuz, tá? Que foi na Soyuz. Então é muito legal, né? É muito interessante ver como que as coisas voltam, né? De tempos em tempos. Era uma nave, logicamente, né, pessoal? Era meio que uma lata de sardinha, tá? Lógico que ela é uma lata de sardinha. Isso aí não tem nem o que falar. Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês agora que é muito legal, tá? Mas foi o esquema que os caras, como vou dizer assim, conseguiam fazer na época, né? Então, ela ia um tripulante só, e a ideia desse cara é que ele fosse para o espaço e voltasse em segurança. Basicamente, essa que era a ideia da cápsula do projeto Mercury, ó. Vamos pôr aqui, ó, que aqui tem um desenho bem legal dela, quer ver? Então tá aí, ó. Olha ela aí que bonitinho, ó. E o astronauta ali o periscópio, onde ele observava, ali os scanners, tá vendo? Ó, os paraquedas, que é um dobradinho ali. Tudo ali, ó, tudo direitinho. O sistema de comunicação e o escudo de calor. Aí vem uma coisa muito legal. Você tá vendo ela assim, né? Mas ela ia com o foguete em pé. Com o foguete em pé, o astronauta, ele ia deitado, tá? Ele ia deitado. Beleza? Por que o astronauta ia deitado? Alguém sabe disso? Por que o astronauta ia deitado e ele não ia sentado assim em pé? Pelo seguinte, cara. Quando o astronauta é lançado, ele começa a sofrer uma força G. Isso aí, ó, o GF aí respondeu. Ele começa a sofrer uma força G. Você deitado, a força G vem aqui no seu peito, ó. Então, a área para a força G atuar, ela é muito maior do que ela atuar aqui em cima da sua cabeça, entendeu? Então o pessoal estudou e colocou o astronauta deitado para a força G atuar aqui. Você vê o Vitor Espanha vai assim, os astronautas da Dragon, eles vão mais ou menos, aí você tem todo um estudo da angulação, né, que eles vão ali, eles vão também. Então isso aí é um negócio do programa Mercury, tá? Do programa Mercury, para o astronauta conseguir resistir à força G aqui no peito, no corpo dele, não só na cabeça, que senão talvez a cabeça do cara explodisse, tá? Então isso aí é muito interessante. Isso aí, Renan, pela distribuição aí da força G na hora do lançamento. Então essa aí era a famosa cápsula do programa Mercury. Tá? Eles chamam de cápsula balística, ia um tripulante dentro dela e você tinha aí tudo que você precisava para o cara fazer essa coisa toda, tá? Então o astronauta ele ia de costas. E aí uma outra coisa, né? Para poder aguentar a pressão, para poder aguentar toda essa força G e tudo mais, os Estados Unidos teve que desenvolver uma roupa especial. Então ele era um traje de pressão, ele tinha o seu próprio sistema de resfriamento, isso é muito legal. Para quem não sabe, o sistema de resfriamento usado na roupa dos astronautas, depois ele foi usado muito, e é usado até hoje, se eu não me engano, por bombeiros, tá?
Então a roupa dos bombeiros, ela tem um sistema de resfriamento dentro para ele poder aguentar as altas temperaturas quando ele vai atacar o fogo. Tudo isso vem do programa espacial. Outra coisa, aquela roupa ali, ela resistia ao fogo também, podia pegar fogo, ela resistia à pressão, ela tinha o próprio sistema de como que a gente chama? De vida, né? Ela tinha uma atmosfera ali e tudo mais, então ela resistia a tudo isso. E com isso, para que tudo isso, né? Para que deixar o cara pressurizado, comprimido e tudo mais? Para ele não ter o problema da doença da descompressão, que é uma doença que atinge muita gente, muitos mergulhadores passam por isso, astronautas não passam tanto, porque eles já são assim, tá bom? Então era uma coisa muito interessante. Uma outra coisa, né? A viseira dos astronautas, normalmente eles voavam com ela levantada, tá? O que indicava que o traje não estava inflado. Com a viseira abaixada e o traje inflado, o astronauta só conseguia acionar os painéis laterais e inferiores, aonde tinha coisas vitais ali para a vida dele. Outra coisa, obviamente, né? Eles usavam eletrodos no corpo todo um sistema ali para poder monitorar a saúde do astronauta enquanto ele estava voando aí, enquanto ele estava no seu, como eu vou dizer? Na sua missão, tá bom? Então é isso. Então isso aí é a cápsula do Projeto Mercury, que foi desenvolvida pela McDonnell. Vai lá no Wikipedia lá, tem uma foto dela sendo construída. Embora, né, muita gente ache que ela parecia uma lata de sardinha, mas não, tá? O pessoal estava lá desenvolvia ela com todo cuidado, lembrando René 41 era o nome da liga, tá? Que eles fizeram. Então tava ali, ó, vai descendo aí, ó, fotinho dela ali, ó, sobe. Aí, ó. Isso aí é uma foto histórica aí, ó, da cápsula do programa Mercury sendo desenvolvida lá nas instalações da McDonnell, tá? Da McDonnell dos Estados Unidos. O projeto Mercury, só entre 58 e 59, ele foi modificado 3 vezes, meus amigos. 3 vezes, tá? Ele teve problema, ele teve falha no voo de teste, o formato do escudo de calor era uma grande... Aliás, escudo de calor, né? Que é uma questão até hoje, né? O formato do escudo de calor, ele era um problema. O escudo de calor em si, ele era um problema. Nós vamos fazer um escudo de calor o quê? Refratário, ablativo. Como que nós vamos dissipar esse calor para que não... para não ter... para o calor não entrar na nave e não tostar o astronauta. Outra coisa, esse escudo de calor, o peso dele, ele não pode desequilibrar a nave. Então, assim, foi um negócio foi horas e horas e horas de túnel de vento, testando as cápsulas aí, para que elas pudessem voar sem problema, tá bom? A NASA encomendou 20 naves de produção, tá? As 5 das 20, a 10, a 12, a 15, a 17 e a 19 não voaram. As espaçonaves 3 e 4 foram destruídas durante voos de teste, sem tripulação. A espaçonave, essa aqui é muito legal da gente ver, a 11, ela afundou no oceano, daqui a pouco a gente vai falar dela, e muitas delas foram modificadas durante como que se diz? A execução do projeto. Clique na setinha aqui, Cris. Acho que é para frente. Então aí, ó, é a cápsula sendo testada num túnel de vento. Ó que legal, ó. Simulada num túnel de vento em 1957. Eles estão simulando a reentrada dela na atmosfera. Põe lá para frente também. Põe mais um para frente. E aí tá, ó, como que ela foi sendo modificada ao longo dos anos. O projeto, né, ao longo de 2 anos, tá? 2 anos eles modificaram a cápsula, ó. Então ela ia ser um cone completão. Depois eles mudaram ali, depois mudaram aqui. Tudo aqui, né? Você está vendo que o escudo de calor ele está mudando e o formato aqui onde ficava o tripulante ele está mudando também. Então os caras tiveram que ir ajustando tudo isso, tá? Coloca mais uma setinha ali. E aí tá a cápsula sendo testada. Olha o túnel de vento da NASA aí, ó. Gigantesco, ó. Gigantesco, ó. Então eles iam testando, fazendo tudo que eles podiam para não ter muito problema, tá? Então,
essa aí é a cápsula do programa Mercury. Beleza? Uma cápsula, obviamente, né? Agora, tem o seguinte também. Vocês vão olhar depois, nós vamos fazer o programa Gemini. Vocês vão ver que a cápsula é parecida também. A Orion, você acha a Orion parecida com essa? Cara, é lógico que ela é diferente, ela é maior e tudo mais. A Dragon, você acha que é diferente? É maior, mais espaçosa e tal, com ligas mais modernas, mas... Cara, é cápsula, né? Ela tem esse formatinho aí, icônico e tudo mais. Então, não importa. Aí o que nós vamos ter de diferente hoje é o ônibus espacial, que aí sim era uma nave espacial, para mim a única feita até hoje, e o Starship, que precisa voar, se provar para ele virar isso aí. Mas tirando isso, cara, Soyuz, as Shenzhou chinesa, Orion, Dragon, Starliner, é tudo cápsula que lembra muito, né? Lembra muito o desenho lá do final da década de 50, início da década de 60, que é a questão da aerodinâmica, de ter o escudo de calor e de ter ali todos os sistemas que você precisa. Beleza?